Ouvindo o coro da melhor idade, a gente fica tentando imaginar como será lá no céu. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, como estava o seu coração, mas eu creio que depois desse período de adoração a nosso Deus, o seu coração já está um pouco mais calmo. E nessa noite nós queremos falar um pouquinho sobre ansiedade. Será que você é uma pessoa ansiosa? Será que a gente tem motivo para viver ansioso nos dias de hoje? Né? Eu creio que não. Tem? Só eu tenho, você não. A ansiedade tem tomado conta da sua vida, ao ponto de atrapalhar você no seu dia a dia, na sua família. Você é do tipo de pessoa que fica roendo unhas, antecipando os problemas. Você fica já sofrendo por antecipação. Os problemas ainda estão longe. Você pensa que eles já estão batendo a sua porta. E já sofre sem antes eles chegarem. Você sofre pensando naquilo que você vai comer, naquilo que você vai vestir, onde você vai morar, onde você vai trabalhar, onde o seu filho vai estudar. Como vai ser a sua aposentadoria depois dessa reforma? Né? Num pequeno grupo aí eu vi um irmão, eu falei, irmão, agradeça a Deus. Né? Já estava para aposentar, pastor, mas agora eu vou ter que trabalhar mais 10 anos. Você fica aí ansioso com isso? E se eu ficar doente? E se alguém da minha família morrer? Isso te deixa ansioso, preocupado de forma excessiva? Ansiedade é o mal desse século. Ansiedade atinge tanto homens como mulheres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, religiosos e ateus. Todos. É o mal desse século. Pessoas hoje estão andando com nervos à flor da pele. São como um barril de pólvora, prontos para explodir. Quer ver um exemplo disso? É só você caminhar pelas ruas de Jundiaí de carro, não é? Eu vim de uma região, Ribeirão Preto, também uma cidade grande, um trânsito intenso, mas é um pouco diferente de Jundiaí, irmãos. A gente dá seta, o pessoal percebe que a gente está dando seta, deixa a gente entrar, né? Aqui você dá a seta, eles aceleram para você não entrar, e buzina, né? Se tem uma coisa que funciona aqui é a buzina. O povo aqui é abençoado na buzina. Estamos acostumando com o trânsito de Jundiaí. Essa semana eu vi um fato, né? Imigrantes italianos, a gente mora ali, né? Uma mulher dirigindo, acho que ela acabou atrapalhando o motoqueiro que estava querendo passar. Ele foi de onde a gente encontrou com ela até próximo ali ao supermercado Boa, xingando a mulher, porque a mulher tinha atrapalhado ele, buzinando a moto, quase causando um acidente. Então as pessoas estão vivendo assim, com nervos à flor da pele. Tudo é motivo para explodir, para ficar nervoso. E como viver sem se preocupar com a manutenção da vida? Será que é possível viver de uma maneira despreocupada no Brasil? Como? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Segundo a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, 9,3% da nossa população sofre com transtorno de ansiedade e outros transtornos relacionados à ansiedade, como síndrome do pânico e tantas síndromes que incapacitam as pessoas de viverem o presente, presos no amanhã, no futuro que ainda não chegou. Portanto, a ansiedade é ocupar-se com um problema que ainda não está acontecendo. É sofrer antecipadamente. Você sofre antecipadamente? É deixar de viver de forma plena o hoje, porque você fica com medo do amanhã, que você nem sabe como será. Ansiedade é o estrangulamento da alma, a asfixia das emoções, o cárcere da esperança. A ansiedade tem o poder de criar um problema que ainda não existe
E por conta da ansiedade nós criamos ele. Muitas vezes nós sofremos não por algo que seja real, mas por algo que seja fictício, gerado pela nossa própria mente que está perturbada por conta da preocupação excessiva, do estresse, da ansiedade. E isso impede a gente de viver o hoje, o presente de Deus. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo socorrê-los, e cheios de medo, eles pensaram que Jesus era um fantasma, porque o medo fez eles verem Jesus como um fantasma. E a ansiedade faz a gente fazer isso. Faz a gente ver algumas coisas como fantasmas. Quais são os sintomas da ansiedade? Os emocionais são tristeza, nervosismo, irritabilidade. Fisiológicos é um coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, tontura, dor de cabeça, dores musculares, insônia. Comportamentais é impulsividade, agressividade, a fala acelerada. E os cognitivos, a dificuldade de concentração, dificuldade em tomar decisões e a preocupação excessiva. E quantas pessoas vivem assim hoje, com esses sintomas? Uma das causas da ansiedade é a ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Eu não vou no médico. Eu não vou fazer esse exame, porque vai que dá alguma coisa. Você é assim? A pessoa fica já sofrendo por uma doença que talvez nem existe. Fica ansioso só de ficar pensando de ficar doente. Outros estão ansiosos excessivamente com medo de morrer. Ficam perturbados só em pensar que um dia vão morrer. Outros sentem-se inseguros porque vai perder o emprego. O medo de não casar, medo de casar, medo do casamento não dar certo, de acontecer um divórcio, o medo da vida, o medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do conhecido e medo daquilo que é desconhecido, medo. A ansiedade, que impede a gente de viver o hoje, porque estrangula a nossa alma. A ansiedade tem o poder de aumentar os nossos problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Se você é ansioso, saiba que você só vai aumentar os seus problemas e vai diminuir a ansiedade, sua capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. Eu não vou conseguir. Mas é só uma casa de cupim. Pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Quando foram espiar a terra, enxergavam somente gigantes, dificuldades à sua frente, e olhavam para si mesmo como pequenos gafanhotos. Ou Davi e os soldados de Saul, todos estavam vendo o gigante. Davi estava vendo a vitória. O que você vê diante das dificuldades e lutas da vida? A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-lo nas circunstâncias. E quando a gente tira os olhos de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, a gente só sofre. Porque a gente se concentra só nas circunstâncias, só nas dificuldades. Porque a ansiedade é um ato de incredulidade, é falta de confiança em Deus. Ansiedade é pecado. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los somente nas coisas dessa terra. Pense na sua vida hoje. Essa semana que passou. Quanto dessa semana que passou você pensou nas coisas do alto, do céu, nas coisas de Deus? E quanto da semana que passou você pensou nas coisas dessa terra, com as preocupações das coisas dessa terra, desses dias? Percebe como a gente está muito limitado somente a esta terra? Nós precisamos sim planejar, guardar recursos para o futuro, mas não podemos esquecer de olhar para a eternidade. Uma pessoa ansiosa se restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas.
E Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. E aí nós vamos ao texto de Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Após ele ensinar aquela multidão sobre o dinheiro, sobre onde estava o tesouro daquelas pessoas, Jesus entra falando sobre a preocupação com o amanhã. E ele diz assim, em Mateus 6:25: por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber e vestir. A vida não é mais do que a comida e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem, não guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Eu e você não temos muito mais valor do que os pássaros? Qual de vocês? Qual será que de nós aqui, por mais preocupado que estejamos, podemos acrescentar ao menos 1 hora à nossa vida? Um côvado em algumas traduções. Qual de nós aqui nesta noite, que com a nossa preocupação, podemos acrescentar mais 1 hora ou um dia da nossa vida? Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem a roupa. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus, o nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, veste com tamanha beleza as flores e plantas, rosas, tantas plantas tão lindas, flores silvestres que hoje vocês estão vendo aqui e amanhã são lançadas ao fogo, será que esse Deus não será muito mais generoso com você? Gente de pouca fé, gente de pequena fé. Portanto, essa palavra é para mim e para você. Não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Onde vou estudar? Com quem vou me casar? O que será amanhã? Não se preocupem dizendo isso. Essas coisas, esses questionamentos, fazem parte, ocupam o coração e o pensamento dos pagãos. Mas o seu Pai Celestial, o meu Pai Celestial, o seu Pai Celestial, já sabe que você precisa de cada uma dessas coisas. Igreja, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, lhe serão dadas, em outras traduções, acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Não sofra hoje pelas coisas de amanhã. Não se preocupem com o amanhã. Bastam os problemas deste dia. Basta cada dia o seu mal. Que texto. Que palavra de Jesus. Imagine eu e você tendo a oportunidade de estarmos ali ouvindo o Mestre dizendo isso àquelas pessoas. E Jesus estava ensinando isso àqueles, está nos ensinando hoje, para que o meu coração e o seu coração não esteja ansioso ou preocupado excessivamente com o amanhã. Depois de nos mostrar o perigo de vivermos em função de juntar bens materiais, Jesus agora trata de uma tendência igualmente perigosa, a preocupação. Se você olhar os versículos anteriores a esse que a gente leu, Jesus está falando sobre riquezas.
sobre dinheiro, sobre o tesouro. Qual é o tesouro mais importante? E aí Jesus termina sobre o dinheiro e vem falando sobre a preocupação com o dia do amanhã. A ansiedade é uma preocupação exagerada, prejudicial, com necessidades imediatas. É muito diferente a ansiedade de você ser uma pessoa cuidadosa, ter cuidado, ter precaução, ser preocupada e ter fé. Tanto ser rico como ser pobre tem problemas espirituais especiais. Olha que interessante. Os ricos, eles vão ser tentados a confiar nas suas posses. E o pobre, ele é tentado a duvidar de que Deus vai prover as suas necessidades, porque ele não tem nada. Os ricos são tentados a se tornar autossatisfeitos com a falsa segurança das riquezas. Tenho dinheiro, posso tudo. O pobre já fica preocupado porque ele falta segurança com relação ao dinheiro, porque ele não tem. E no grego, esse andar ansioso do texto significa ser atraído em direções diferentes. A ansiedade causa uma desintegração interior. Deus, segundo o texto, alimenta os pássaros, veste os lírios e o fará o mesmo por nós. Mas segundo o texto, é por conta da nossa pequena fé que nós mesmos impedimos de Deus de trabalhar como Ele gostaria nas nossas vidas. É a nossa pequena fé. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: ansiedade mata. Sabe por quê? Porque o sentido da palavra ansiedade é estrangular, puxar em direções opostas. Quando estamos ansiosos, nós estamos teimando em tomar as rédeas da nossa vida e tirar a nossa vida das mãos de Deus. Nós queremos dirigir segundo nossa vontade, do nosso jeito. Nós tomamos para nós as rédeas da nossa vida. Por isso que há muitos textos que dizem de nós confiarmos no cuidado de Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a nossa vida, vai encurtar a nossa vida. A ansiedade vai nos matar pouco a pouco. Pouco a pouco. Porque a ansiedade rouba as nossas forças. A ansiedade, ela mata os nossos sonhos. Ela mina a nossa fé. Ela tira a nossa saúde e enfraquece nossa confiança em Deus. E nos empurra para uma vida de incredulidade, de questionamento. Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai abrir uma porta? Será que Deus vai me curar? Será que eu vou conseguir passar nesse vestibular? Será que eu vou conseguir essa vaga? Será? Essa incredulidade, essa ansiedade, nos leva à alegria do hoje, por conta do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, com emprego, com casa, saúde, namoro, empreendimentos, dinheiro, casamento, investimento, temores e preocupações que muitas vezes jamais acontecerão. E a gente sofre muitas vezes por coisas que ainda não existem. Precisamos então viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas vivermos ansiosos por conta dele, se preocupar com amanhã, não vai nos ajudar, nem amanhã e nem hoje. Planejamento é diferente de preocupação excessiva com amanhã. Se alguma coisa nos rouba as nossas forças hoje, significa que estaremos mais fracos amanhã. Não deixe a ansiedade roubar as suas forças hoje. Significa que vamos sofrer de forma desnecessária. Se o problema não chegar, a gente sofreu sem necessidade. E se ele chegar, a gente sofreu 2 vezes. É uma perda de tempo a ansiedade. A ansiedade é inútil. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo, de Deus. A ansiedade nos faz e nos leva a crer que Deus não cuida de nós.
A vida é feita somente daquilo que comemos e vestimos. Mas a vida é muito mais do que aquilo que comemos, vestimos e compramos. A vida não se resume só a isso. Nós ficamos tão preocupados com os meios que esquecemos o fim da vida. O verdadeiro propósito da vida é glorificar a Deus. Fomos criados para ter um relacionamento com Deus, glorificar a Deus. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Que você tenha relacionamento com Ele, descanse nele. A ansiedade não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. O texto, Jesus fala sobre Deus alimentando as aves do céu. Deus cuidando de cada pássaro da criação. Os corvos não semeiam, não colhem, não têm despensa, o que seria a provisão para uma semana. Não ajuntam em celeiro, o que seria a provisão para um ano. E mesmo assim Deus os alimenta. Deus os sustenta. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes a esta, nós estamos nos colocando no nível inferior ao dos animais e das plantas, porque descansam no cuidado de Deus. Toda a natureza depende de Deus, e Deus jamais falha. Deus não falha. Deus continua sendo um Deus que cuida do seu povo. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam. E o dinheiro sempre falha. Como nós podemos então encorajar pessoas a colocarem sua confiança em Deus a respeito do céu? Como eu e você, como discípulo, vai chegar em alguém e falar, olha, confie em Deus, se nós não confiamos em Deus em relação às coisas da terra? Como vamos ensinar a confiança às pessoas se nós não confiamos em Deus plenamente? Um crente ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. A incredulidade é a causa da ansiedade. Nós ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é suficientemente bom e sábio para cuidar da nossa vida. Mas saia daqui desta noite sabendo que Deus, Ele é bom em todo o tempo. E Ele continua cuidando de cada um de nós. Mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, Ele continua. Mesmo que a gente não esteja enxergando isso agora, Ele continua. Ele não mudou. Ficamos ansiosos porque tentamos tomar o destino da nossa vida em nossas próprias mãos. E nessa noite você tem duas opções. Ou você descansa na bondosa providência de Deus, ou você vai viver uma vida emocionalmente, uma vida estrangulada emocionalmente pela ansiedade. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma qualidade, uma característica que você não deve ter, porque é algo dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Eu e você, nós somos filho de Deus. E nós devemos ter convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Quem não tem essa convicção, quem não tem essa certeza, segundo Jesus, são os gentios, os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm uma relação de comunhão com Deus. Eu e você somos filhos de Deus, precisamos ter convicção de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ama, de que Deus nos ama. Olha esse texto, Romanos 8, 31 e 32. Vamos ler juntos? Dá para você ler? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Deus, na sua infinita misericórdia e graça, entregou Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Será que isso não é o suficiente para que eu e você hoje acredite e creia no cuidado de Deus?
e deixe a ansiedade de lado. Deixe a preocupação excessiva de lado. Imagine que alguém lhe diga assim: olha, eu não confio em você. Imagine alguém chegando para você e dizendo assim: olha, eu não acredito que você me ama. Imagine a sua esposa, seu esposo dizendo isso para você: eu não acredito que você cuidará de mim. Que afronta. Mas irmãos, com a nossa ansiedade, é isso que a gente está dizendo para Deus. Deus, eu não acredito que o Senhor cuidará de mim. Com a nossa ansiedade, a gente está dizendo para Deus que a gente não acredita que Ele pode caminhar conosco nas dificuldades. Alguns cristãos têm dificuldade de aceitar que Deus está no controle de todos os eventos, de todas as circunstâncias. A gente esquece aquele texto de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou aquele texto onde nós devemos agradecer a Deus em todo o tempo, em toda circunstância. Irmãos, e quando diz todo, toda, é em toda mesmo. Mas dizer aqui é uma coisa, viver uma circunstância difícil é outra coisa. E é nesse momento de dificuldade na vida que a gente coloca em prática a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Que eu e você descansamos em Deus, porque cremos que Ele cuida de nós, que Ele caminha conosco, que nós não estamos sozinhos. Portanto, a ansiedade é uma doença, ela tem cura, mas ela é um pecado. Para a doença você pode buscar tratamento com especialistas. Para o pecado tem perdão, você busca a Deus e confia nele. Não precisamos viver estrangulados hoje, sufocados pelo medo do amanhã. Podemos experimentar o melhor de Deus hoje, sabendo que o futuro que Deus tem para mim e para você reserva bênçãos ainda maiores, de tudo aquilo que a gente já recebeu até hoje. A ansiedade vai produzir em você tormento mental, estrangulamento emocional, vai tirar do seu coração a paz. É possível vencer a ansiedade, a preocupação excessiva, quando a gente descansa na providência divina e acredita que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Você crê nisso? Ele é o mesmo Deus. Olha esse texto de 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele algumas das minhas ansiedades. É isso que está dizendo aí? Toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você mais ou menos, porque Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida, da sua família. Portanto, lance sobre Ele, coloque diante dEle em oração, mesmo que a oração seja banhada de lágrimas, mas coloque diante dEle, abra o seu coração sobre tudo aquilo que te causa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida. Alguém já disse que a maior parte das pessoas se crucifica entre dois ladrões: os remorsos de ontem ou as preocupações do amanhã. É correto planejar e até mesmo economizar para o futuro, mas é pecado se preocupar com o futuro e permitir que o amanhã nos prive das bênçãos de hoje. Nosso coração é um território que jamais vai ficar vazio, e estará sempre cheio de alguma coisa. Ou será povoado pela ansiedade, ou repleto de paz. Quando permito que a ansiedade me domine, eu estou acreditando que Deus não se importa comigo, não vai cuidar de mim, não tem controle de todas as coisas. Como vencer a ansiedade? Saiba que Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo da gente falar. Ele já conhece. Vencemos a ansiedade quando nós confiamos em nosso dinheiro, em Deus. A fé, a confiança em Deus é o remédio para a ansiedade, porque Deus nos conhece, Ele sabe quem a gente é. Mesmo quando a gente não compartilha com ninguém aquilo que a gente está passando,
Ele sabe. Sabe quando você ora, chora, e você acha que ninguém está vendo? Que ninguém sabe o que você está pensando? Ninguém liga para você? Nenhum irmão vai te visitar? O pastor não se lembra de você? Deus não se esquece de você. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus cuida de você. Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele sabe do que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não vai dar uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não vai dar uma cobra. Nele vivemos, nele existimos. Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que nos mantém a vida. É Ele que nos protege. É Ele que nos livra. É Ele que nos guarda. É Ele que nos sustenta. Louvado seja Deus, por ser esse Deus tão amoroso. E sabe por quê? Porque eu não mereço. Você não merece. Mas mesmo assim Ele nos ama. Cuida de nós. Nos salvou. Nos deu perdão. Nos deu a paz. Deus quer pacificar o seu coração, a sua alma. Querido, viva um dia de cada vez. Lance, como Pedro diz, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Afrouxe o cinto, respire fundo e permita-se ser amparado, amparada pelo cuidado de Deus sobre a sua vida. Tenha confiança de que Deus suprirá todas as suas necessidades. Ele se preocupa com seus filhos. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar e Deus vai abençoar você, acrescentando todas as coisas que precisa, com relação ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Se tivermos fé em nosso Deus, o nosso Pai, e colocarmos Ele em primeiro lugar, Ele vai suprir as nossas necessidades. Vamos ler juntos mais uma vez? Não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças. Precisamos viver isso. Eu, você, não podemos andar ansioso por coisa alguma. Você sabe o que deixa você ansioso. Você sabe o que deixa você preocupado. Você sabe o que causa medo a você. Querido, semelhante a Pedro, através da oração, através das súplicas e de ações de graças, porque Deus vai te ouvir, vai te responder, vai acalmar o seu coração. Apresente todos os seus pedidos a Deus. Coloque diante dEle. Abra o seu coração e apresente a Ele tudo. É o seu casamento? Coloque diante dEle. É a criação dos seus filhos? Diante deste mundo tão perdido que vivemos hoje? Coloque diante dEle. A preocupação financeira? Coloque diante dEle. O empreendimento que você tem sonhado e planejado? Coloque diante dEle. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Deus já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, Jesus, o Cristo. Ele nos deu salvação. Ele nos deu o seu reino. Nós hoje somos ovelhas do seu rebanho, filhos da sua família, servos do seu reino. Deus nos amou com amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós, quando enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não fique questionando, será que Deus me ama? Será que vale a pena continuar servindo a Ele? Será que vale a pena eu estar aqui buscando a Deus na igreja, participando das atividades? Querido, vale a pena sim, porque Ele já provou para você que Ele ama você lá na cruz. E vai continuar cuidando de você. E aí Jesus te faz um convite nesta noite. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados pela ansiedade, pelos medos, pelas preocupações excessivas, venham a mim, até Jesus, e Ele vai dar para você descanso. Descanso. Como você está nessa noite? Como está o seu coração nessa noite?
Será que na caminhada da vida o mar tem se agitado? Tudo está se escurecendo e você se encontra sem direção, meio que perdido. Talvez você ache que a única opção é desistir. Eu não vou conseguir. Eu não tenho forças mais. Não dá para continuar. Querido, Deus, o Todo-Poderoso, Ele é seu amigo. Ele é seu Pai. Ele quer continuar cuidando de você. Se coloque de pé. Talvez você já conhece essa música. Essa música vai ser como Deus falando para você. Para nós encerrarmos a nossa mensagem nessa noite. De que você não está sozinho. Você está sendo cuidado por Deus. Você crê nisso? Portanto, vamos dizer. Se o mar se agitar e tudo escurecer,